Mateus capítulo 20, verso 20 ao 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, que quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servir. Os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, ou aquele que serve. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o pedido de Salomé, mãe de Tiago e João. Irmãos, o que acontece anteriormente aqui é algo extremamente maravilhoso. É o Evangelho, explicado por Jesus de forma antecipada para os seus discípulos. Mas eles insistem ainda em pensar qual deles era o maior. Eles insistem ainda na ideia de que um deles tem que ser o maior. Nós vimos isso no capítulo 18. O capítulo 18 se inicia com eles perguntando a Jesus qual deles era o maior. E durante uma viagem, indo para Cafarnaum, eles estavam discutindo entre eles mesmos para saber quem de fato era o maior. Quando chegam em Cafarnaum, eles perguntam a Jesus quem de nós é o maior. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e mostra o que é ser o maior. E o Senhor Jesus vai ensinando a eles sobre isto. Não é à toa que, ainda no capítulo 20, o Senhor Jesus falou uma parábola para ensiná-los. E após isto, o Senhor Jesus fala sobre sua missão. E mesmo Jesus antecipando as coisas que ele sofreria quando chegasse em Jerusalém, os seus discípulos continuaram na mesma ideia de quem se tornaria o maior no reino. Isso mostra que os discípulos de Jesus, por mais que ouvissem, por mais que estavam ali com o Senhor Jesus explicando, eles eram tomados de uma ignorância, de uma falta de entendimento, de discernimento. Eles não entendiam plenamente o que o Senhor Jesus queria dizer. Não é à toa que o livro de Atos vai nos dizer que o Senhor Jesus ainda passou 40 dias após sua ressurreição aqui, neste mundo, ensinando os seus discípulos.
E também a promessa do Espírito Santo, né? Do Consolador que iria vir para ensinar a eles todas as coisas que ele tinha ordenado a eles. Irmãos, é interessante nós percebermos isso. Porque, veja, nós não estamos tão longe assim dos discípulos de Jesus, os primeiros, os apóstolos. Nós não estamos tão longe. Nós enfrentamos muitas dificuldades, principalmente por aqueles que não sabem ler. Tem uns que não sabem ler e aí é uma dificuldade para adquirir conhecimento, mas consegue, graças a Deus. Outra dificuldade são aqueles que sabem ler, mas não leem. É outra dificuldade. E tem aqueles que leem, mas não entendem o que leem. E tem aqueles que não querem dar ouvidos. Estão com outros pensamentos. Enquanto o Senhor Jesus fala sobre a sua ida para Jerusalém, o que tomava eles era: qual de nós seremos os maiores? Envolve a mãe, a mulher de Zebedeu, Salomé. Nós vamos ver isso aqui em duas etapas, tá? 2 pontos. Primeiro, a falta de conhecimento deles, do verso 20 ao 23. Do verso 24 ao 28, nós iremos ver: os grandes serão maiores servos. Os grandes serão maiores servos. Vejamos. No verso 20, diz: então, esse então é quando o Senhor Jesus termina de falar. Após o Senhor Jesus terminar de falar, esse então liga ao que ele disse anteriormente. Esse então é naquele momento, naquele tempo, naquele instante, naquela ocasião. Se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João, que era também eram 2 dos quais eram mais próximos de Jesus. Eu falei Pedro, é porque já vinha Pedro na minha mente, porque Pedro também era mais um dos que eram próximos ao Senhor Jesus. Esses eram os 3 mais próximos do Senhor Jesus: Pedro, Tiago e João. E esses 2 irmãos, filhos de Zebedeu, acompanhados de sua mãe, foram até Jesus, chegaram para pedir. E veja que aqui é o pedido de uma mãe, mas ela está atendendo o desejo dos filhos. É o que parece, de acordo com a passagem. Vejamos o que diz. Ela pediu-lhe um favor. E antes de pedir este favor, ela o adora. Não é? Ela se prostra, ela se curva diante de Jesus. E o Senhor Jesus pergunta a ela: o que queres? No verso 21. E ela respondeu dizendo: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E essa mãe, ela está entendendo que o reino de Jesus é um reino terreno. Essa mulher, ela tem um entendimento não totalmente ignorante, ela tem um entendimento ainda meio que correto, porque ela sabe que Jesus ele veio para estabelecer um reino. Mas ela entende que esse reino é terreno, é um reino político, é um reino que veio, no entendimento judaico, que viria para estabelecer paz em Israel, da opressão política, da opressão dos soldados, da opressão do governo da época, sabe? E veja, esse entendimento
ele é expresso pelo fato de que ela pede para que um se sente à direita e o outro à esquerda. Ou seja, um reino político, um reino terreno é assim, não é? Um reino político é assim. Veja que Jesus, sendo visto como rei, é certo que os mais próximos do rei são aqueles que têm o quê? Mais privilégios e maiores condições. Então, todos os mais próximos de um rei são aqueles que têm regalias, privilégios e se encontram em posição de destaque em meio aos demais. E esse entendimento de reino terreno que ela tem. E aí, quando ela pede para que um deles fique à direita e o outro fique à esquerda, no verso 22, Jesus imediatamente já responde dizendo: não sabeis o que pedis. E aqui é onde está o ponto da questão. Mostra uma ignorância, uma falta de compreensão do reinado de Cristo, do estabelecimento do reino de Jesus. Uma falta de entendimento de como é o ensino de Jesus, o estabelecimento do seu reino. E aí, quando expressa essa falta de entendimento, é onde traz lições para nós, das quais nós veremos logo após. Então, quando mostra essa ignorância, Jesus faz uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E aí, outra posição, né, de ignorância, uma resposta que demonstra ignorância ainda maior. Que responderam-lhe: podemos. E responderam-lhe: podemos, aqui, possivelmente já esteja se referindo aos filhos de Zebedeu. De acordo com Marcos, são eles quem pedem. De acordo com Mateus, é a mãe que pede. De qualquer forma, aqui é um desejo deles, desses dois discípulos. E aí, quando respondem podemos, demonstram uma certa ignorância. Porque veja, o que disse Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Eles não entendiam, possivelmente, a profundidade do que Jesus estava falando. Porque o cálice que Jesus estava para beber não era um líquido de um cálice qualquer. O Senhor Jesus está usando uma figura de linguagem para se referir ao seu sofrimento, que resultaria na sua morte. E eles respondem de imediato: podemos. Isso mostra ignorância, que eles não estão entendendo do que o Senhor Jesus está falando. E quando eles respondem podemos, de fato, puderam. Porque de acordo com Atos 12, versículo 1 e 2, vai nos dizer que Herodes, ele assassinou, né, Tiago. Tiago ele foi assassinado por Herodes. Não Herodes o Grande, não Herodes Antipas, mas Herodes Agripa. Ele foi o assassino, né? O mandante do assassinato de Tiago. E de acordo com Apocalipse 1:9, nós podemos perceber que João, né, por mais que ele tenha falecido, né, de velhice, por velhice, né, sem que tenha sido um martírio, né, João, ele vai descrever que ele é participante de tribulações
participantes de tribulações, ou seja, Pedro, né, lá em Apocalipse 1:9, vai dizer que ele participava de sofrimentos, de aflições. De fato, puderam experimentar sofrimentos semelhantes ao de Jesus. E aí no verso 23, Jesus disse, então lhes disse, né, bebereis o meu cálice, ou seja, vocês irão sofrer. Vocês estão dizendo que vocês podem, de fato, vocês vão passar por isso. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Ou seja, por que não competia para Jesus conceder esse privilégio? Não é? Porque aqui seria conceder privilégios a eles. Por que eles? Por que não os outros? Porque eram os mais próximos? Eram os únicos? Não. Não eram. Porque haveria de ser estes. E aí o Senhor Jesus vai dizer, por que não? Ele diz, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, o Pai já tinha preparado. Eram lugares para aqueles que o Pai já preparava. Ou já tinha preparado. Ou seja, não era algo que o Senhor Jesus poderia alterar. Jesus não poderia alterar aquilo que o Pai já tinha determinado a ser feito. Então veja que falta conhecimento da parte deles. Isso nos traz grandes lições. No verso 24 ao 28, o Senhor Jesus vai mostrar para eles que o caminho não é esse, de ignorância, de falta de entendimento. O Senhor Jesus, mais uma vez, vai mostrar para eles o que é ser grande no seu reino. Verso 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Ficaram, de fato, revoltados, insatisfeitos. Ficaram ofendidos. E nós não sabemos se as intenções desses 10 era uma intenção melhor do que a deles. O texto não nos diz, então nós nos calamos também. Não nos diz se as intenções deles eram melhores para ficarem se sentindo indignados. O que mais provavelmente pode parecer era um sentimento de inveja. Eles discutiram sobre o assunto, não procuraram Jesus, os outros 2 procuraram e ficaram se sentindo ofendidos. Porque, afinal de contas, eles vinham discutindo sobre o assunto de qual deles seria o maior no reino. Mas como não nos diz se eles tinham intenções melhores, nós ficamos com o que nos diz. Eles ficaram revoltados de fato. E quando acontece essa indignação, essa insatisfação deles, os 10, aí Jesus diz no verso 25, Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. E aqui o Senhor Jesus mostra como é um reinado terreno. E mostra para eles que o reinado dele não era um reinado terreno, mas um reinado espiritual. O reino de Jesus é um reino espiritual. Ele vai mostrar que não é como eles estavam pensando. Porque veja, o Senhor Jesus vai mostrar que os maiorais, eles exercem autoridade, ou seja, domínio, governo. Ele disse, não é assim entre vós. Não é sobre quem é maior no sentido de status, posição, de quem manda mais. Ou de quem se impõe sobre os outros.
Porque assim são as autoridades dos homens. É uma luta pelo poder. É uma guerra pelo poder. É sobre quem manda mais. Quem domina mais. Quem manda mais. E o Senhor Jesus vai mostrar para eles que não é assim. Ele diz no versículo 26, não é assim entre vós. Pelo contrário, ou seja, não é assim entre os discípulos dele. Não é sobre quem manda mais. E quem domina mais. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Ou aquele que serve. Ou seja, quem quer ser o maior, deve se empenhar em servir, em cuidar. E veja, aqui o Senhor Jesus não está estabelecendo princípios de uma competição para ver quem faz mais. Quem se dedica mais. Não é sobre quem faz mais. O servir aqui tem a ver com o que o Senhor Jesus vai dizer no último verso. É se doar em favor dos outros. É estar mais preocupado pelo bem do outro do que o seu próprio interesse, que era o interesse deles. O seu status, sua posição, seus privilégios. E aí no verso 27, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. O Senhor Jesus só está fortalecendo o que ele disse anteriormente. E aí, no verso 28 ele diz, tal como o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, que não veio para ser servido. E aqui nós podemos perceber que a autoridade de Jesus não é uma autoridade que se impõe, mas uma autoridade que se doa. É uma autoridade que se doa. Ele não veio para ser servido. E Jesus, de fato, era e é uma autoridade. E de fato foi visto entre os discípulos, em Jesus, autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os ventos, sobre os mares, autoridade para curar, para alimentar as multidões, autoridade nos seus ensinos, no que ele falava. Não é como o povo diz aí, com convicção. É porque tem muita gente que mente com muita convicção. Mas de fato ele falava aquilo que vinha do Pai. De fato ele falava aquilo que vinha de Deus. Isso era notável, a sua autoridade. E aí o Senhor Jesus vai mostrar que a sua autoridade não é uma autoridade que se impõe. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí ele vai dizer, que serviço é esse o dele? Ele veio e mostrou autoridade no seu serviço. E que serviço era esse? Dar a sua vida em resgate de muitos. E muitos aqui se referem àqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele como Senhor e Salvador. Podemos dizer também que é o resgate dos eleitos. Podemos dizer que é o resgate de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e entregam sua vida a Jesus. Veja que os grandes serão maiores servos. Não aqueles que fazem mais. Não é nesse sentido. Mas é no sentido daquele que se doa mais. O que isso nos ensina? Primeiro, que a falta de conhecimento leva a pessoa a fazer pedidos errados a Deus. Leva a fazer pedidos errados a Jesus. O pedido de Salomé, o pedido de Tiago e João estava
equivocado, pela ignorância, pela falta de conhecimento. Nós podemos perceber também que os seus discípulos serão parecidos com ele no sofrimento e não em posição de autoridade. Foi isso que o Senhor Jesus deixou bem claro para eles. Vocês não serão parecidos comigo numa posição de autoridade que se impõe sobre os outros. Mas vocês beberão do meu cálice. O meu cálice vocês beberão. Ou seja, vocês também irão ser participantes dos sofrimentos. Vocês irão sofrer como eu sofri. Vocês também irão sofrer. Então, essa ideia de quando Jesus voltar, nós acharmos que iremos ter privilégios acima dos outros, não é assim que as coisas funcionam. Não é sobre quem merece mais. Não é sobre quem conquistou mais, para merecer mais. E isso está bem claro no verso 24 ao 28, que as honras dos discípulos não são para os que pensam ser os favoritos. Não é para os que pensam ser os mais favoritos. E outra coisa, os discípulos precisam saber e entender o seguinte, que nós devemos ser mais conhecidos como os servos do Senhor Jesus Cristo. Como os servos do Senhor Jesus Cristo. E não nos faltou exemplo dele, como ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Isso precisa nos ensinar, irmãos, o quanto é necessário nós tomarmos essa consciência e tomarmos essa posição de servos. Sabemos a importância do quanto nos custa e do quanto nos vale agradar o Senhor em favor dos outros. Em favor dos outros. E aí nós podemos perceber que o serviço, a Deus, ele engloba toda a área interna da igreja e externa da igreja. É o evangelismo, é as missões, é o compartilhar do evangelho, é ministrar as escrituras, é pregar, é tocar, é louvar, é assumir algum cargo, alguma função dentro da igreja. Tudo é serviço ao Senhor. É aqueles que se doam mais serão considerados grandes no reino dos céus, de acordo com o que o Senhor Jesus disse. Não é sobre quem faz mais, não é competição, mas é sobre quem se doa mais em favor do próximo. Que Deus nos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Sejamos abençoados pelo Senhor. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. E certamente, Espírito Santo de Deus, tu tens nos direcionado em toda a verdade aqui neste momento. E que nós sejamos tomados dessa consciência. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Por favor. Tira de nós aquilo que não deve estar em nós, Senhor. Tira de nós. Firma e reafirma o nosso caráter cristão, as nossas convicções, a nossa vida prática, Senhor, do nosso dia a dia, e que nós sejamos dispostos, Senhor, a servir, a ajudar no que for necessário, Senhor Deus, em todas as coisas, no Teu reino, para o Teu reino, em progresso do Teu reino. Somos poucos os trabalhadores. Manda, Senhor Deus, mais trabalhadores para a tua vinha, para a tua seara, Senhor.
para o teu campo, Senhor. Manda mais trabalhadores, Senhor. Os trabalhadores são poucos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos nos contentar com pouco, Senhor. Mas estejamos, ó Pai, sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, para entendermos que nós precisamos nos doar mais, Senhor Deus, se for necessário. Se for necessário. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Aqui neste lugar. Aqui nessa comunidade, Senhor Deus. E aos teus confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.